Olá pessoal, bem-vindo à aula 2 da nossa prosperidade. E hoje o tema da aula é autocura. Bom, para que a gente entre num processo de engajamento, a gente tem que estar com o todo conectado. Então, é o ser humano, amor, união e espírito, né? Então, a busca agora para a prosperidade é a cura interior, ver aquilo que te incomoda, trabalhar aquilo para que se tenha prosperidade. Por que algumas técnicas não funcionam? Simples, algumas técnicas não funcionam porque não tem engajamento. Isso tanto da parte do terapeuta quanto da parte de quem vem buscar o tratamento. Tem que ter engajamento, entrega total, né? Tem que estar conectado com o espírito, senão a técnica por técnica, ela realmente não vai funcionar. Tá? Tem que ter a entrega dos dois lados. Então a gente tem que permitir que essa autocura venha. E o desafio não está no mundo externo. Claro que o mundo externo, eles criam alguns gatilhos que podem fazer com que a gente tenha emoções, pensamentos e comportamentos ruins. Mas na verdade isso é um processo interno. Porque se alguma coisa externa nos incomoda, é porque isso está internamente em nós. E nós temos que identificar e trabalhar essa questão. Perfeito? Bom, então a gente tem que curar a mente. Por quê? Porque tudo está na mente. Vamos falar de alguns corpos, né? A gente tem o corpo espiritual, o corpo mental, o corpo emocional e o nosso corpo. Nós temos 7, na verdade, né? Mas vamos falar desses principais. Então, tudo que a gente processa na mente gera um sentimento. Bom ou ruim? Vamos falar do ruim. O ruim vem para o soma, vem para o corpo. E isso pode gerar aí alguns problemas. Então a gente tem que se livrar desses pensamentos ruins para se conectar com o plano divino. Agora tem uma pergunta para você. Qual a sua prioridade hoje? Escreve, anota, me manda. Vamos ver quais são as suas prioridades. A gente tem aí, como eu falei, esses corpos, né? E o espírito, ele está conectado, ou seja, ele é o mais externo. Se todos esses outros corpos não estiverem bons, ou seja, saudáveis, você não consegue se conectar com o espírito. E se você não consegue se conectar com o espírito, você não consegue o engajamento, né? E aí a gente não consegue se conectar com a nossa missão. Pode ter certeza. Você sabe qual é a sua missão, ela está dentro de você. A questão é que essa falta de conexão com o divino, com o todo, com o amor, vai fazer com que você se distancie dessa missão. Por exemplo, medos, traumas, tudo isso te desconecta do espírito. Porque trava, criam pensamentos ruins, comportamentos ruins e, obviamente, se desconectando do espírito, te desconecta da sua missão onde você não tem o engajamento. E a partir daí a prosperidade realmente não vem. Tá? E vem aí outras coisas com esses comportamentos ruins. Estresse mental, câncer, doença, depressão. E isso tudo só vai enfraquecendo o nosso corpo. O corpo, por si só, ele possui uma mente. O corpo, ele é uma mente. Então se a gente não trabalhar a mente, os pensamentos, os comportamentos, as atitudes, as emoções, realmente o corpo sofre e você fica cada vez mais longe, como eu disse aí, da sua missão e do engajamento dela. Acredite que se você acreditar que os traumas, os pensamentos podem te desconectar do espírito e trazer doenças no corpo, isso é uma dificuldade. Se você não consegue se desconectar desses traumas, isso é uma dificuldade de conexão com o teu espírito. Então é preciso sim trabalhar e se desconectar. E como é que a gente faz um processo desse? Bom, um processo de autocura passa pela meditação, estudos, aprimoramento, conhecimento. Vem fazer o curso com a gente. Tem gente que fala assim, mas eu não tenho dinheiro agora. Para. Não, a gente não está falando de R$ 1,99 porque a gente sabe o que a gente está entregando, mas também a gente sabe que existem processos que não são só técnicas. A gente não entrega somente a técnica, a gente entrega algo a mais, que é um processo de cura, um processo de transformação. Então, quando você começa a entrar nesse processo, se entrega, faz o estudo, vem para os nossos cursos, para as nossas palestras, para os nossos seminários,
você começa a se aprimorar, mudar hábitos alimentares, hábitos comportamentais, isso vai fazer com que você se aproxime mais da sua parte espiritual e vai fazer com que você tenha um engajamento melhor na sua missão, porque você começa aí sim um processo de autocura. Bom, algumas dicas aí, né? Primeiro, pare de lutar contra as emoções, né? Contra a sua mente. Não lute contra, porque você não vai conseguir vencer. Então o que você tem que fazer? Aceite e acolha aquilo. Entenda o que aquilo quer dizer para você. E trabalhe aquela questão. Não lute contra, porque ela está ali te mostrando alguma coisa. E quando você luta contra, é como se você quisesse mandar a solução embora. Então a questão é acolher aquilo. Aceite o desejo do espírito. Usa a tua intuição. O que o espírito quer dizer? Relaxa, medita. O que o espírito está dizendo para você? Engaje de coração e mente no seu propósito, naquilo que você quer fazer. Não use só uma parte do corpo, vale tudo. Corpo e alma, tenha um engajamento. Essa é a palavra-chave. Se você não curar os problemas, eles vão voltar. Eu falo isso quando eu faço o mapa numerológico cabalístico, quando tem os desafios. Os desafios eles estão ali para nos avisarem e para nos ensinarem. Se a gente evita aquilo, se a gente não enfrenta os problemas, se a gente não trabalha esses problemas, eles vão continuar acontecendo. Pode até ser que por algum momento ele te deixe em paz, mas ele vai voltar. Então, cure esse problema. Cure essa questão dentro de você. Analise os padrões que você tem, que você precisa mudar. Padrão comportamental, padrão de pensamento, padrões emocionais. Quais são esses padrões? Faz uma autoanálise. Quais são esses padrões que de fato você precisa mudar para que a autocura aconteça? Aí vamos falar um pouco sobre desintoxicação, né? Se você perdeu alguns momentos nesse estudo e você entendeu o que eu disse, né? Você não perdeu, você ganhou. Você sabe que muitas questões hoje que a gente vive é porque a gente se desconectou do plano divino, que a gente chama de plano natural, né? Então, o que é isso? Paz, contemplação, harmonia. E quando você não tem esse tipo de situação, é porque você, na verdade, se desconectou. Quando você está do lado oposto, isso quer dizer que você só está do lado material, não do lado espiritual. Então você está desconectado. Então esses comportamentos que começam na mente, esses vícios comportamentais, precisam ser entendidos, acolhidos e curados. Esse é o primeiro ponto. Para quê? Para que a gente volte a ter a paz, a plenitude e a harmonia. Evite bases alimentares, comidas gordurosas, comidas erradas, comer em local errado, em quantidade errada, excesso de álcool, fumo, drogas, nem pensar. Marcelo, mas eu preciso evitar parar completamente o álcool. Não, a gente está falando dos excessos. Os excessos é que são os problemas. Tá? Então a gente tem que ter comedido, tem que ter o excesso. Estudar a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, colocar isso dentro da nossa vida. Isso também é muito importante. Um estudo em família, né? Então são hábitos que te aproximam do espírito, te aproximam da sua missão e criam engajamento. Então vamos lá, 7 passos. Primeiro, assuma a responsabilidade das suas emoções. Não jogue a responsabilidade para o mundo externo, ele é interno. Assuma a sua autorresponsabilidade de tudo que acontece e entenda, acolha que você precisa fazer essa autocura. Observe o que sente, aonde vem essa emoção. Quando você sente essa emoção, de onde vem? Do estômago, vem do coração, vem da mente, de onde vem isso? Como que é esse processo? Como é que ele inicia? Comece a entender essa questão para você fazer um caminho contrário, ou chegar na raiz dele e falar assim, bom, então eu preciso mudar esse tipo de comportamento, evitar esse tipo de pensamento para começar a ter autocura e começar a me engajar com a minha missão e começar aí a ter a prosperidade. Dê um nome para esse sentimento. Sentiu ele? Que nome? Dá um nome para ele. Expresse esse sentimento, põe para fora.
põe para fora, né? Esmurra a parede, grita, mas não segura ele. Põe o sentimento para fora, tá? E compartilhe isso com alguém que você confie. Né? Às vezes o compartilhamento tira da mente, desestressa a mente, como se você estivesse colocando um plano no papel. Converse com uma pessoa que você confie, que realmente seja positiva para você, para que de fato isso comece a criar um processo de cura, um processo de transformação. Libere o sentimento, faz um ritual. Como? Sei lá, acende um incenso, vai descalço na areia, dá 7 passos, ergue os braços e fala assim, eu me libero. Não sei, cria um ritual seu, mas ponha ele para fora, expurga ele, tá? E comemore a libertação desse sentimento. Depois que você se libertou dele, comemore, né? Então, entender os sentimentos, que tudo começa na mente, que nós temos a autorresponsabilidade, não é do externo, não é da pessoa, não é da casa, não é do outro, é nossa. Na hora que a gente começa a olhar isso para dentro, assume essa responsabilidade, entende tudo isso que está acontecendo e começa a acolher, não lutar contra e trabalhar essas questões, meditando, fazendo curso, se aprimorando, vem com a gente, se aprimorando. Isso vai fazer com que você se aproxime da parte espiritual, vai fazer com que você se engaje e entenda qual é a sua missão e a partir daí tem uma entrega de corpo e alma. E é aí que as coisas acontecem, é aí que a transformação ocorre. É com esse processo. Feito isso, você começa a ter prosperidade. Então, essa é a lição de hoje. Quais são as suas prioridades? O que é que você vai fazer agora que você sabe de tudo isso que eu te falei? Nada? Não. Coloca as suas prioridades, as suas ações. O que é que você tem que monitorar em você, parar de culpar os outros para começar a ter um engajamento com o espírito e começar a ter prosperidade. Não depende do outro, depende de você. Somente de você a mudança. Eu tô aqui para te explicar como que isso pode ser feito. E olha que a gente só está na aula 2. Vamos lá, eu aguardo os seus comentários. Até a próxima aula.